Capítulo 6, Episódio 2. Como o padre não dirigia carro, algumas pessoas da comunidade assumiram a responsabilidade de fazer o transporte dele entre uma atividade e outra. No trajeto, era comum ele perguntar sobre a vida de quem o estivesse levando e suas atividades profissionais. Ele embarcava no carro e já perguntava sobre tudo, lembrou Fiorentino Turcato. Ia perguntando da família, dos problemas da gente, ele sempre tinha assunto. Gostava muito de falar sobre o aeroporto, sobre política, mas não era partidário. A gente nunca sabia de que lado ele estava. Ele também era interessado com a questão do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Queria saber sobre a correção da inflação dos aposentados. Nas épocas de correção do salário mínimo, essa era uma grande preocupação dele com os aposentados, contou. Fiorentino e a esposa Iraides eram responsáveis pelo transporte do frade aos compromissos do domingo, um deles a missa no Mosteiro das Monjas. O radialista Inelce Matiello contava que nem sempre tudo era breve com Frei Policarpo. A conversa podia ser longa, desde que o assunto despertasse o interesse do sacerdote. Quando você começa uma conversa com ele, atente para um detalhe importante. Se a conversa interessar, ele vai longe. Caso contrário, não. E se ele puxar assunto com você, a conversa também vai longe. Então ele vai te contando fatos e, com uma memória extraordinária, conta fatos como se tivessem acontecido ontem. E vai te envolvendo na conversa. E se você puxar um assunto sobre o governo, ele está atualizado. Sobre rádio e imprensa, ele está atualizado. Sobre o desenvolvimento de Pato Branco, ele sabe. Então, a conversa passa a ser interessante para jovens e adultos, porque é envolvente. É uma comunicação que agrada e onde você adquire cultura, destacou Matiello numa entrevista gravada em 2010. Matiello também sabia que competições esportivas dos times da cidade sempre rendiam uma boa conversa com o padre. A comunidade ligada aos esportes costumava solicitar os poderes da bênção do sacerdote sempre antes de algumas competições consideradas difíceis. O Pato Futsal, uma das equipes mais reconhecidas no esporte da cidade, recebeu inúmeras bênçãos de Frei Policarpo para que os atletas tivessem bom desempenho nos jogos e até para que estivessem protegidos durante o deslocamento deles e da torcida até outras cidades. O sacerdote pedia à Virgem Maria em oração para que acompanhasse e desse coragem aos jogadores e que, desta forma, chegassem à vitória. Um dos momentos decisivos para o Pato Futsal ocorreu em 2017, quando a equipe disputou o título do Campeonato Paranaense em casa contra o Marreco Futsal de Francisco Beltrão. O chamado Clássico das Penas sempre foi cercado de muita rivalidade, mas desta vez o adversário que ganhou na casa dele o jogo de ida tinha vantagem na partida final. Mais uma vez a equipe patobranquense recorreu a Frei Policarpo. O resultado da partida foi surpreendente e emocionante também. O Pato Futsal venceu o adversário no tempo normal pelo placar de 4-1. Mas ainda precisaria emplacar nos pênaltis. E o fez. Marcou 5 gols contra 3 do Marreco e sagrou-se campeão paranaense de futsal. Em outubro de 2020, poucos dias após o falecimento de Frei Policarpo, a equipe do Pato Futsal fez uma homenagem muito bonita ao sacerdote. Foi no jogo de estreia da Copa Brasil de Futsal 2020, realizado no ginásio do Olivar Lavarda, em Pato Branco. Os jogadores entraram em quadra vestindo a camiseta oficial do time, com uma imagem do sacerdote. Na arquibancada foi colocado um banner com a imagem de Frei Policarpo, antes da partida. O time da casa venceu o Real Madruga por 5-0. A arquibancada estava vazia, por causa das restrições da pandemia. Outras equipes que se projetaram no esporte, como o Pato Basquete, também recorriam ao sacerdote para pedir proteção e um bom desempenho nas partidas. Frei Policarpo tinha muitos compromissos fora da casa paroquial ou da matriz. Aos sábados, a Marinês Bertani era quem o acompanhava aos compromissos. Eu levava ele por tudo.
para celebrações, nas visitas aos doentes aos hospitais, nas casas e para passear também, por onde ele pedia. Naquele aeroporto lá, quantas vezes nós fomos? Eu e ele andamos muito naquela pista, de lado a lado. Quando começava um bairro novo, a gente ia lá conhecer. Naquele Parque Industrial 2, eu fui umas 15 vezes com ele. No Parque do Alvorecer, quando estavam fazendo as obras, a gente ia lá olhar. No verão, que demorava mais para escurecer, a gente passeava bastante, lembrou. E quanta gente Frei Policarpo ajudou repassando o dinheiro que as pessoas doavam como agradecimento pelas suas bênçãos? Os mais próximos são convictos. Foram muitas pessoas. Marinês Bertani presenciou incontáveis vezes os atos de caridade do franciscano. E ela contou. Algumas pessoas dizem que ele era dinheirista porque aceitava as doações. Mas você sabe o que ele fazia com o dinheiro que davam para ele depois das bênçãos? Distribuía para o povo que ia lá pedir. E continuou. Um dia chegou uma mulher lá para pegar dinheiro com 3 crianças. Uma delas já tinha uns 10 anos. E ele me disse, para essa daí, eu dou dinheiro para o leite desde quando aquela maior ali era bebê. Marinês contou que todos os sábados, quando chegava na casa paroquial para buscar o sacerdote e levar para as celebrações, tinha 4, 5 pessoas esperando por ele para ganharem dinheiro. E ela disse, tinha um rapaz que ia sempre cedinho, antes da missa das 7. Ele era um dependente de drogas. Frei Policarpo dizia para ele que dava dinheiro, mas que ele precisava participar da missa. Então, aquele menino assistia à missa e depois pegava o dinheiro, mas tinha que participar da missa. E o Frei fazia isso de uma forma tão pura, sem julgar. Isso eu vi, lembrou emocionada. Ainda na reportagem de 2009 sobre a sua rotina, Frei Policarpo deu a seguinte declaração. A convivência com o povo, com os doentes, com todas as pessoas, com os confrades, tudo isso nos alegra. Sobretudo, saber que a gente está sendo um pouco útil para todos, concluiu. Além dos atendimentos e celebrações que vimos até aqui, Frei Policarpo era bastante requisitado para realizar sacramentos da igreja, especialmente batismos e matrimônios. Muitos bebês foram batizados por ele ainda no hospital. Eram crianças que tinham nascido prematuras ou com alguma doença e corriam risco de morrer. O ex-prefeito de Pato Branco, Roberto Viganò, e a esposa Neuza viram sentimentos de gratidão e devoção a Frei Policarpo aumentarem ainda mais quando o primeiro filho do casal, o Juliano, nasceu em 1974. Ele era prematuro, nasceu de 7 meses, tinha 1 quilo e pouquinho, e o médico disse pra gente que ele não ia se criar. Viganò contou que, em um momento de desespero, saiu do Hospital São Lucas e foi até a igreja buscar Frei Policarpo. Era horário de almoço e mesmo assim o Frei Policarpo saiu da mesa na hora e foi para o hospital para batizar meu filho. Lá ele pegou no nosso braço, mandou rezar umas ave-marias e disse: "Ele vai se criar e vai ser um homem", contou. O bebê ainda ficou mais 2 meses no hospital. Viganò disse: ficava internado, ia para casa e voltava. Quase morria e voltava. E o Frei Policarpo sempre acompanhando de perto. Ele foi várias vezes lá no hospital abençoar. E não deu outra, ele se criou. Hoje meu filho é um baita de um homem. Tem 2 filhos, meus netos, que são a coisa mais linda, contou emocionado. O carinho pelo padre é tamanho que a família Viganò tem um quadro com a foto do sacerdote na parede de casa e outro na sede da fazenda. Quando era prefeito, em meados de 2010, Roberto Viganò também colocou um quadro com a foto de Frei Policarpo no gabinete da prefeitura. Desde então, outros 2 prefeitos assumiram o cargo e a imagem continua lá, até os dias atuais. Aqui em casa, todos os dias, o nome do Frei Policarpo está nas orações na hora do almoço. Quando estou dirigindo, indo para a fazenda, vou rezando para ele. Para mim, o Policarpo já era um homem santo, mesmo antes de ter morrido. Digo isso pelas provas do que ele fez, pelas bênçãos que ele dava, afirmou. A família da dona de casa, Adelaide Matana Zielinski, moradora do bairro Planalto, em Pato Branco, tem uma gratidão eterna pelo sacerdote. A aposentada viveu uma história semelhante quando a filha dela, Marina, nasceu. Frei Policarpo batizou o bebê dentro da unidade de terapia intensiva do hospital.
A criança nasceu em fevereiro de 1990, prematura, com 7 meses de gestação, e pegou uma infecção grave. Na época, Dona Adelaide morava na comunidade rural de Independência. E ela disse: "Minha filha ficou 7 dias no berçário quando nasceu. Depois foi para a UTI e ficou 64 dias. Lá ela pegou uma infecção. Eu ia todos os dias ao hospital, de carona, com o transporte escolar, ou ia a pé mesmo, para ver ela. Os médicos não falavam muita coisa, mas diziam que ela cabia no bolso do jaleco de tão pequena. Ela pesava 1,5 kg. Com 40 dias baixou para 900 gramas. Não tinha unha, nem sobrancelha, nada. O Frei Policarpo estava lá todos os dias, colocava a mão dentro da incubadora e lá ficava rezando. Eu cansei de ir 2 vezes no mesmo dia no hospital e ele estar lá, nas 2 vezes. Um dia encontrei ele na rua e ele falou para mim: "Menina, não chore, não se preocupe, que ela vai ficar bem. Vai ficar boa e perfeita. Eu vou fazer a primeira comunhão dela e ainda quero ver ela cantando lá na igreja", contou. O otimismo do padre e a fé na recuperação eram alentos nos dias difíceis que Dona Adelaide e o marido Valdomiro passaram. Em demonstração de fé e gratidão, a família construiu uma capela em honra a Frei Policarpo no jardim, na frente de casa. "Ele era santo antes de morrer, mais do que ele fez pela minha filha. Ele falou que ela não ia ter sequela nenhuma, que ia ficar perfeita, e ela não teve nenhuma ferida. Fez a primeira comunhão com ele e cantava na igreja como ele previu. Hoje é uma mulher perfeita. Meu marido, já falecido, Valdomiro Zielinski, dizia que era para eu rezar sempre pelo Policarpo, porque ele era santo", contou. No dia em que Frei Policarpo faleceu, com medo da pandemia, Dona Adelaide não foi até a igreja matriz para o velório. Rezou por ele na capela, em casa. No lugar, ela mantém imagens de Nossa Senhora Aparecida, do Divino Pai Eterno e outras, deixadas por pessoas que vão ao local para fazer orações. A ausência da imagem do Policarpo na capela chamou a atenção, mas devota Dona Adelaide logo explicou: "Ah, meu Frei Policarpo só fica dentro de casa. Tenho medo que alguém leve embora", contou sorrindo. As imagens do Policarpinho, como ficaram conhecidas, são feitas em gesso e começaram a ser confeccionadas por artesãos de Pato Branco por livre iniciativa, quando o sacerdote ainda estava vivo. Retratam uma imagem clássica do franciscano, vestindo o hábito e abençoando, com as mãos voltadas para os fiéis. Outro exemplo de famílias cujas histórias de sacramentos estão ligadas ao franciscano Policarpo veio do casal Camilo e Edi Rosa, que comemorou bodas de ouro em 2010. Para a alegria da família, a missa de renovação dos votos foi celebrada por Frei Policarpo, que já havia feito o casamento 50 anos atrás. "A gente conhecia o Frei Policarpo desde novinho. Ele fez meu casamento em 27 de maio de 1960, um sábado. Depois batizou minha piazada e tudo. Na minha família, ele fez muitos casamentos, batizados e vinha muito benzer as casas também. A gente sempre quis que ele celebrasse nossas bodas de ouro. Então, nós pedimos licença para o pároco daqui do bairro Alvorada para ele vir celebrar o nosso segundo casamento também", contou Camilo em 2010, nas gravações do documentário Policarpo, Homem de Fé. Dos 8 filhos do casal, 3 haviam sido batizados pelo franciscano, que também celebrou os casamentos de 2 deles. São numerosos os testemunhos sobre os casamentos que Frei Policarpo realizou desde que chegou a Pato Branco. Gentil Antônio Balbinotti e Juraci Reiser se casaram com as bênçãos do sacerdote em 1967. Também foi o padre que realizou o batismo dos filhos do casal e ainda de alguns netos. O franciscano frequentava a casa da família e, numa dessas visitas, foi convocado a dar uma bênção em um terreno ao lado da casa onde nenhuma planta vingava. Gilles Balbinotti, filho do casal, contou que o sacerdote fez uma oração muito linda enquanto abençoava. E ele disse: "Depois daquele dia, o lote do pai começou a se transformar. Deu frutas, flores, milhos e muitas hortaliças. Na época, o frei disse que ia exorcizar o terreno. Fez aquela oração e tudo mudou completamente. Hoje tem mais de 40 tipos de árvores frutíferas plantadas no lugar.
E acrescentando o carinho do pai e da mãe, tudo o que planta dá, contou. Quando Frei Policarpo faleceu, inúmeras histórias dos sacramentos vieram à tona. Moiri Beltrame, coordenadora da catequese na paróquia São Pedro, conversou com muitas pessoas durante o velório, como contou em uma entrevista à TV Sudoeste. Elas vinham tristes e me falavam: "Ah, o nosso santinho." Eu estava ali organizando a fila e as pessoas passavam e diziam: "Ele me casou, ele batizou meu filho, ele fez a primeira comunhão do meu filho." Então, a gente percebeu no sentimento de cada pessoa que passou a gratidão que tinha pelo Frei Policarpo, lembrou. Em suas andanças pela cidade, Frei Policarpo se encontrava com diversas pessoas com as quais conversava sobre os mais variados temas. Os assuntos relacionados aos negócios despertavam bastante interesse do sacerdote. Gostava de saber sobre imóveis, sobre o desenvolvimento da cidade, investimentos em novos empreendimentos e empresas que estavam se instalando no município. Falar com os moradores era uma das formas de manter-se por dentro dos movimentos políticos e socioeconômicos da cidade. Bem informado, entendia quais eram os rumos do desenvolvimento do município e analisava com sabedoria onde era bom investir ou onde era arriscado. Em função disso, tornou-se naturalmente conselheiro de empresários, administradores e políticos. O ex-prefeito Roberto Viganò contou que Frei Policarpo fazia uma visita à prefeitura todas as segundas-feiras à tarde. Na sede do Poder Executivo Municipal, tomava café, conversava com quem encontrava e benzia o ambiente. A gente conversava sobre tudo. Ele queria saber sobre tudo, e eu contava o que estava sendo planejado, o que estava sendo feito. Quando eu ia para Brasília, voltava e já chamava ele para contar tudo. E ele só dizia: "Que Deus abençoe, não é?" Contou Viganò. O ex-prefeito disse ainda que o sacerdote dava muitos conselhos voltados à gestão da prefeitura, desde que o assunto não envolvesse politicagem. Que o sacerdote sempre o incentivou, especialmente no programa de desfavelamento da cidade, mas que, de forma bastante objetiva, o alertava em algumas situações de risco. Viganò contou: "Se ele soubesse que você era meu amigo e que poderia me envolver em algum problema, ele me alertava. Dizia para eu tomar cuidado, chamava a atenção", lembrou. Nas obras inauguradas durante a sua gestão, o ex-prefeito fez questão de chamar o franciscano para abençoar. Era só ele que eu chamava para benzer. Nada contra os outros, mas era só ele. E para tudo que era inauguração. Teve só uma vez que ele não pôde ir porque estava viajando. Quando eu começava uma obra, botava ele no carro e ia mostrar. Eu era fã dele, e sou até hoje, concluiu. Houve um tempo em que, antes de qualquer empreendimento público ou privado começar a funcionar na cidade, a bênção do Frei Policarpo na inauguração era primordial. Frei Nelson Rabelo destacou: "Os méritos do Frei Policarpo para com a cidade e a região são grandes, porque como ele é uma pessoa que viveu muito tempo em Pato Branco, ele está informado sobre toda a política, sobre os projetos, está a par de tudo, porque ele foi adquirindo toda uma experiência sobre a cidade e a região." Para Frei Nelson, este conhecimento adquirido era um dos fatores que atraíam lideranças para junto do confrade. Ele conheceu todos os líderes da região, conversou com eles, ouviu histórias deles, e ele se interessa também, inclusive, em guardar, em arquivar entrevistas que estes líderes deram sobre a região. Eu vejo que, vivendo a história da cidade, ele tem detalhes guardados na cabeça que só ele tem. E, às vezes, ele até contesta dados que foram publicados na imprensa, porque ele tem essas informações que contaram para ele. Por isso, muitas lideranças do campo político, administrativo ou contábil vêm até o Frei Policarpo para pedir orientação, que incluem também as leituras que ele faz do Diário Oficial. Ele sempre sabe as respostas, concluiu Frei Nelson. Um dos últimos locais abençoados pelo sacerdote foi o Aeroporto Municipal Juvenal Cardoso, na retomada das operações aéreas comerciais depois de obras de reestruturação em 2019. O aeroporto despertava grande interesse no franciscano. As primeiras obras do aeroporto, com a construção da pista, foram realizadas no início dos anos 1950,
na gestão do prefeito Plácido Machado. Em 1958, quando o sacerdote já estava na cidade, foi inaugurada pelo prefeito Graeff a primeira ampliação da estrutura. Depois vieram muitas outras obras, todas acompanhadas muito de perto pelo Frei. O ex-prefeito Agostinho Zucchi também era próximo do franciscano. Contou que Frei Policarpo e Frei Nelson Rabelo, amigos da família, foram convidados especiais nas bodas de ouro dos pais dele, Albino e Verena Zucchi, moradores de Itapejara do Oeste. O pai, devoto, carregava com ele a medalhinha do Policarpo. Zucchi se aproximou ainda mais do frade no período em que administrou o município de Pato Branco. Eu conversava muito com ele. O que mais eu conversava com o Policarpo era sobre coisas que aconteciam e eu achava que eram injustas. Ele era enigmático, de poucas palavras, mas ele dava o caminho, dava a bênção, fazia a oração e só o fato de falar com ele já me tranquilizava, lembrou. Zucchi disse ainda que o franciscano foi a pessoa que mais o incentivou a dar continuidade às obras de ampliação do aeroporto municipal. A iniciativa envolveu, além da prefeitura, outros segmentos, como a associação comercial e empresarial. No dia da inauguração, Frei Policarpo estava bastante debilitado. Não conseguia andar sozinho e dependia de cadeira de rodas para se locomover. Os frades da paróquia, preocupados, acharam por bem que ele não participasse da cerimônia, apesar da insistência do prefeito. Zucchi disse: "Se ele não fosse, acho que ia ficar doente. Então eu liguei para ele, porque de vez em quando ele atendia a minha ligação. Aí eu insisti que ele tinha que ir. Eu sabia que teria que forçar para ele ir, mas também sabia da importância dele estar presente. E ele foi, de cadeira de rodas, mas foi. Todas as obras, sem exceção, ele queria ir", contou Zucchi. O padre entusiasta do aeroporto também foi convidado para o voo inaugural entre Pato Branco e Curitiba, da Companhia Aérea Azul, mas por causa das condições de saúde, não participou. Como de costume, na gestão do ex-prefeito Zucchi, Frei Policarpo também era convidado regularmente para participar de um café com os servidores municipais na prefeitura. E no aniversário dele era organizada uma comemoração especial. O carinho que sentiam pelo sacerdote era evidente, mas ele não se envaidecia diante das demonstrações de admiração. Zucchi disse: "A gente elogiava e ele já desviava o assunto. Falava que ia fazer a oração e seguia o ritual dele. Ele não se sentia lisonjeado com nada. Ele sabia bem qual era o papel dele, mas a concepção humana não sabia avaliar qual era esse papel. Na minha opinião, ele foi realmente um enviado, com características, qualidades e condições espirituais que não são normais", destacou o ex-prefeito Agostinho Zucchi. Diante de tantos compromissos, a rotina do Frei Policarpo era movimentada. Além das visitas aos hospitais, das missas, dos atendimentos espirituais, do acompanhamento aos movimentos da igreja, havia bênçãos, muito procuradas e que não tinham hora para serem solicitadas. Quando as pessoas vêm pedir para benzer carros ou casas, famílias, a gente sempre atende. À noite, com o movimento carismático, muitas vezes a gente vai dormir 10h30, 11 horas. Certas noites reúnem-se de 1.500 até 2.000 pessoas, então sempre atrasa, contou Frei Policarpo em 2010, sem contestar tantas atribuições. Fiorentino Turcato, irmão do falecido Frei Vitalino, contou sobre uma preocupação que o sacerdote tinha com o companheiro de fraternidade. "Meu irmão, Frei Vitalino, se preocupava com o Policarpo por causa do ritmo de vida dele. Ele contava que tinha uma época em que o Frei acordava ali pelas 4h30 da manhã e que até a hora da missa das 7 ele recebia muitos telefonemas. Às vezes o Vitalino ouvia. Eram pessoas que ligavam, amizades que ele tinha, pedindo bênção. Diz que ele ficava horas da noite e de madrugada dando bênçãos por telefone", revelou. E acrescentou que o sacerdote não tinha descanso. Tinha dias em que desembarcava de um carro e embarcava em outro porque já estavam esperando para levar ele benzer as roças, as propriedades. Dizia o Vitalino que tinha dias em que o Policarpo não parava em casa. Teve uma época em que a fraternidade precisou limitar um pouco essas saídas porque estava ficando pesado para a saúde dele, contou. O pároco na época, Frei Olivo Marafon,
insistia para Frei Policarpo descansar e diminuir o ritmo nos últimos anos de vida. Mas ele simplesmente embarcava no carro de quem chegava e ia, nem perguntava qual era o destino, lembrou Frei Olivo. E contou que certa vez Policarpo tinha uma missa agendada para celebrar à noite na matriz, mas pouco antes saiu para dar uma bênção em uma propriedade rural. Frei Olivo contou. Ele entrou no carro da pessoa e não perguntou para onde iam. Lá, a certa altura, depois de um tempo na estrada, é que ele perguntou onde era a casa. Diz que era na beira do rio Chapecó, para os lados de Santa Catarina. E ele foi, contou achando graça. Eu, vendo que ele não voltava, já fui me preparando e celebrei a missa no lugar dele. O momento decisivo para diminuir o ritmo dos atendimentos do Frei Policarpo à comunidade foi depois de uma viagem para um encontro de frades franciscanos em Piratuba, Santa Catarina, no ano de 2017. Era uma confraternização importante, onde estariam freis de Pato Branco, Concórdia, em Santa Catarina, Xaxim, Coronel Freitas, Luzerna, Curitibanos, Lages, Chopinzinho no Paraná e Mangueirinha também no Paraná. Frei Policarpo teria voltado da viagem muito cansado, confidenciou Frei Olivo. Ele não demonstrou muito, mas ali foi o ponto final, né? Antes ainda dessa viagem, ele já estava tendo algumas vertigens e quedas. Às vezes ele aparecia com o dedo machucado, a gente perguntava e ele desviava o assunto, só dizia que já ia passar. Depois disso, ele foi obrigado a parar um pouco com os atendimentos porque não conseguia mais caminhar. Durante toda a vida, Frei Policarpo nutriu hábitos saudáveis, especialmente na alimentação. Os mais próximos dizem que ele tinha uma saúde de ferro, muito em função do que comia. Apreciava alimentos simples e ingredientes fitoterápicos, como alho, cebola e gengibre. Dizia que são alimentos naturais, que fortalecem a imunidade e estimulam o bom funcionamento do organismo, principalmente do sistema digestivo. No entanto, também gostava e agradecia quando os moradores levavam bolos e doces para agradar aos frades, o que era bastante comum. A amiga Marinês Bertani contou que ele gostava muito de comer salgadinhos do tipo chips e que uma vez por mês, ou quando ele ia viajar, ela levava uma sacola cheia dessas guloseimas para ele. A coordenadora da catequese na paróquia, Mori Beltrame Silva, contou que sempre via Frei Policarpo chegando com os braços cheios de presentes que ganhava, especialmente guloseimas, mas frisou que raramente o sacerdote ficava com os mimos para ele. Ele sempre tinha uma coisa engraçada para nós como funcionários. De vez em quando ele passava e dava um chocolatinho para uma, um docinho para outra. Ele sempre compartilhava o que ganhava das pessoas. Certa vez, com 92 quilos e sentindo-se pesado, fez uma dieta e emagreceu 7 quilos em uma semana. Contou que muita gente quis saber o que ele tinha feito e que passou a receita milagrosa até para alguns médicos que pediram. Sem se envaidecer, disse que não fez nada demais, apenas cortou o consumo de doces, frituras e carboidratos naqueles dias. Quem conheceu bem os hábitos alimentares do sacerdote foi a cozinheira da fraternidade, Dona Noêmia Tortelli. Ela trabalha com os freis em Pato Branco desde os anos 1990. Contou que a alimentação do Frei Policarpo seguia uma certa rotina, especialmente no café da manhã. E ela contou. Ele comia uma fatia de pão, aveia, granola e café preto. Ele dizia que comia esses alimentos porque faziam bem. Paralelo a isso, ele comia uma banana ou outra fruta, uma fatia de cebola crua, 1 ou 2 dentes de alho puros, mais um pedaço de gengibre de uns 3 centímetros. De vez em quando comia também um pedaço de babosa, de um pé que ele plantou. Iogurte ele não gostava, nem leite. Mas se tivesse na mesa, ele não reclamava. Deixava de lado e não reclamava. Tudo estava sempre muito bom para ele. Ele sempre dizia que as comidas estavam muito boas e agradecia. Contou a cozinheira que se orgulha em dizer que deixava tudo do jeito que ele gostava na mesa do café da manhã. Dona Noêmia elogiou a imunidade do sacerdote. Há de ter um certo fundamento de verdade, de que esses alimentos são bons, porque se ele pegasse uma gripe, dava umas espirradas e já se curava, disse ela. A cozinheira contou ainda que Frei Policarpo comia alho, cebola e gengibre com tanta facilidade como se fosse a melhor coisa do mundo.
Há os que dizem, sem confirmação médica, que o excesso no consumo de alho diariamente teria afetado a capacidade olfativa do sacerdote, que ao final da vida já não sentia mais o cheiro das coisas. Os confrades contavam que os momentos à mesa sempre foram especiais com a presença do Frei Policarpo. O sacerdote procurava ser uma pessoa alegre nessas reuniões. Contava fatos interessantes, era brincalhão e por isso era muito querido por todos nós, disse Frei Nelson Rabelo. É um frade que não tem tristeza. Então, isso indica que a relação que ele tem com a vocação franciscana é algo muito bom, muito natural, destacou. E deu mais detalhes da convivência à mesa. Ele procura se aproveitar das riquezas dos alimentos. Não é enjoado, come o que está na mesa sem reclamar. E come bem. Ele procura mastigar bem, aproveitar. Teve uma época em que a gente brincava com ele, porque ele não perdia nem sequer um tutano de cada osso. Procurava saborear até o tutano. Ele dava aquelas chupadas no osso e fazia um barulho engraçado que todos riam, contou Frei Nelson em uma entrevista em 2010. A rotina alimentar do franciscano só mudou no último ano antes dele falecer. A cozinheira contou que os médicos acharam por bem evitar os condimentos mais fortes, como o alho. Dona Noêmia lembra com carinho e gratidão da convivência com Frei Policarpo. Se me pedirem para definir Frei Policarpo na minha vida, eu diria que ele é a figura de pai, atencioso, amoroso, aquele que ajudava. Ele via a gente ali trabalhando e queria que a gente progredisse. Eu, separada do marido, mãe de 3 filhos, não tinha nada além do meu trabalho, e ele sempre se preocupava comigo, fazia tudo para ajudar, lembrou emocionada. Como bom franciscano, o sacerdote apreciava as coisas simples da vida e da natureza. Era especialmente encantado pelo mar, e apesar do pouco tempo livre, gostava de viajar, de passear e conhecer lugares diferentes. Uma vez ele pediu para ver a Serra do Rio do Rastro, e na volta de uma viagem para o litoral catarinense, passamos por lá. Ele ficou encantado, contou Frei Clésio Vigers. As únicas férias dele eram no carnaval, antes da quaresma. Então, desde o ano em que cheguei até o penúltimo ano, quando ele estava debilitado e não queria mais ir, eu levei ele para passear na praia. E lá ele se soltava como pessoa. Desde que a gente embarcava no carro, era uma alegria só. A primeira coisa quando entrava no carro era a reza. Ele puxava a oração para fazermos uma boa viagem, para que o passeio fosse abençoado. Em cada início de viagem era sagrada a oração. Vigers contou ainda que durante a viagem, Policarpo sempre tinha um assunto para conversar. Ele conversava sobre assuntos diversos. Daqui a Camboriú ou Meia Praia era uma viagem longa, mas era muito difícil dizer que ele dormia. Ele tinha conversa e disposição e bom humor até lá. As risadas eram constantes e destacou a simplicidade do confrade. Nessas viagens, a gente percebia como ele era uma pessoa simples, humilde. Como eram as únicas férias que ele tirava por ano, 4 ou 5 dias, uma vez ele me pediu para eu levar ele num asilo de pessoas especiais para visitar uma irmã dele que vivia lá. Ela necessitava de muitos cuidados e passou a vida toda naquele asilo, até falecer. Eu levei ele para visitar aquela irmã, mas ela não falava coisa com coisa, se comportava como uma criança e mesmo assim ela reconheceu o Frei Policarpo e falou: "O meu irmão está chegando." E ele foi com 3, 4 bolsas, levou doce, salame, queijo, encheu ela de presentes. Então, mesmo que essa irmã viveu essa vida inteira isolada, ele não deixou de ir lá para dar aquele apoio a ela. Isso foi uma coisa espetacular que eu vi com os meus próprios olhos. Frei Policarpo também gostava de visitar familiares em Rodeio, Santa Catarina. Cada vez que a gente viajava para a praia, ele pedia para a gente visitar os parentes que viviam em Rodeio. E, como sempre, as visitas eram bem rápidas. Em menos de 2 horas, ele visitava cerca de 10 casas, abençoava todos e ia embora. Ele falava que eu não precisava nem descer do carro para não demorar. Assim, os familiares ficavam felizes que ele passava, mesmo rapidinho, porque ele abençoava a todos e ia embora. Em apenas uma das casas, ele entrava e tomava um café. Se tinha criança pequena na casa, ele já saía abençoando, abençoava a todos e terminava a visita, lembrou Clésio.
Numa outra viagem, gravamos uma missa crioula com o cantor João Luiz Correia e participação do Frei Policarpo no Rio Grande do Sul. Acho que foi para comemorar 40 anos de carreira do João Luiz Correia. Até chegar lá, nós fomos percorrendo todo o litoral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, e ele se encantava com tudo o que via. Ele também adorava entrar no mar, tomar banho na praia. Ele gostava de se jogar nas ondas e dizia: "Que coisa maravilhosa! Como pode isso? Vir uma onda e se jogar contra mim com tanta força que me derruba", lembrou Clésio. Curioso, Frei Policarpo gostava de novas experiências quando estava em férias. Frei Clésio contou. Quando ele tinha boa saúde, participava de tudo o que convidavam. Numa dessas viagens, um amigo nosso convidou todos os freis para fazerem um passeio de lancha e fez um churrasco na lancha. Ele ficou encantado e dizia: "Como é bom a gente estar andando de lancha aqui." Dizia que era uma coisa maravilhosa e aí tinha um jet ski. E o rapaz convidou o Policarpo para andar de jet ski. E ele imediatamente aceitou o convite e foi. Colocaram os coletes salva-vidas e foram. O rapaz voava com aquele jet ski. E ele agarradinho no rapaz, feliz da vida. Depois ele disse: "Isso foi a coisa mais maravilhosa que eu nunca tinha imaginado viver na minha vida." Então, tudo o que as pessoas ofereciam para ele, ele topava. Ele não tinha medo de curtir, de estar junto, de participar, de se sentir alegre e fazer as outras pessoas alegres, lembrou Wiggers.